Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, irmãos, capítulo 1, versos 29 a 35, a 36. Vamos ler alternadamente a palavra do Senhor, que nos diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu mesmo não o conhecia, mas, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Amém. Até então nós temos, nesses versículos extraídos desse capítulo 1, João afirmando por 2 vezes: Eis o Cordeiro de Deus. Na primeira vez ele diz, completa e diz, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Vamos orar, irmãos. Pai amado, Deus de amor, Deus de infinita bondade, nós queremos louvar e bendizer o Teu santo nome, santo e poderoso nome, Pai, nome pelo qual somos salvos, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Queremos Te agradecer, ó Pai, por estarmos na Tua casa nesse dia santo e sagrado, o dia do Senhor. E queremos Te agradecer por tudo que aqui já temos ofertado a Ti como nosso culto, ó Pai amado, e a nossa adoração ao Senhor em espírito e em verdade. E queremos suplicar nesse momento que o Teu Santo Espírito, ó Deus, ilumine o nosso entendimento, ilumine os olhos dos nossos corações para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, como diz o Teu servo salmista na Tua palavra. Fala aos nossos corações, ó Deus, fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja através da Tua santa palavra. Repreende todo o mal e leva toda a nossa atenção cativa a Ti nesse momento. A Tua pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É assim, ó Pai, que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós sabemos que o Evangelho de João, ele se destaca também por ser um Evangelho que foi escrito com uma visão realmente de trazer a mensagem de Cristo a todos os povos, a todas as pessoas. Ele é chamado também de um evangelho, ou do evangelho universal, enquanto os 3 outros evangelhos, eles comungam de uma mesma visão. João, então, ele traz a proposta de trazer um evangelho e mostrar que Cristo veio para salvar a todos, e é claro, a todos os escolhidos, a todos no sentido de pessoas de todos os povos, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações. É um evangelho realmente universal e que traz consigo no seu teor a mensagem de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mostra e defende a divindade do Senhor Jesus Cristo e faz isso, na verdade, trazendo uma série de milagres do Senhor Jesus Cristo, registrando nesse evangelho uma série de milagres do Senhor Jesus Cristo, como também uma série de afirmações de Jesus, usando o próprio Jesus, usando o nome pelo qual o Deus pactual se revela no Antigo Testamento, o Eu Sou. É o ego eimi. Então, várias afirmações de Jesus acerca dele mesmo, ele o faz
usando então esse nome pactual do próprio Pai, do próprio Deus, e ele como também é Deus, e ambos são um. Eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou o caminho, a verdade e a vida. São algumas das vezes que Jesus usa essa terminologia, essa fraseologia, que na verdade o identifica diretamente com o Pai, com o próprio Deus, com o Deus do pacto. Então, João vai provando assim, e através disso, a divindade do Senhor Jesus Cristo, até mesmo para fazer frente a algumas heresias que existiam e já campeavam naquela época, e que ainda não estavam consolidadas, como se consolidaram ao longo dos séculos, principalmente a partir do segundo século. Mas João, desde já, não só no seu evangelho, mas também em suas cartas, em suas epístolas, ele combate o gnosticismo. Eu gostaria de tratar nessa noite com os irmãos sobre um dos aspectos que estão envolvidos na obra redentora de Cristo, que é exatamente a sua expiação. Nós sabemos que quando João Batista ele fala o que ele falou acerca de Cristo, eis o Cordeiro de Deus. Obviamente, João tinha em mente o Cordeiro Pascal. O Cordeiro que ali na Páscoa, e naquela primeira Páscoa, ele era exatamente sacrificado, ele era o elemento central da Páscoa. Além dos outros elementos, havia o Cordeiro, além dos pães asmos, além das ervas amargas, havia o Cordeiro e havia o sangue do Cordeiro. E nós sabemos que foi ali no Egito, exatamente entre a 9ª e a 10ª pragas, que Deus estabeleceu, instituiu a Páscoa, e que ordenou que Moisés cumprisse e celebrasse, naquele contexto tão difícil, naquele contexto de julgamento, naquele contexto de juízo de Deus. E Deus ordenou que um dos elementos seria o cordeiro, e a carne do cordeiro serviria de alimento para aquelas famílias que iriam celebrar aquela festa, enquanto que o sangue do cordeiro serviria para ser aspergido nos umbrais das portas do povo de Deus ali no Egito, e serviria exatamente para expiar, com certeza, o pecado do povo, para que desta forma, então, a ira de Deus fosse desviada da casa deles. Com certeza, irmãos, João Batista tinha tudo isso em mente, tinha também a obra redentora de Cristo em sua mente, quando ele olha para Cristo e diz de forma muito categórica, e repete no outro dia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dentro da obra redentora de Cristo, nós encontramos, num dos seus aspectos, a expiação feita por Cristo. Aquele que expiou os nossos pecados. E quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós sabemos que não é do mundo inteiro. Nós sabemos que não é de todas as pessoas. Nós sabemos que não é de toda a humanidade. Mas quando vamos lendo e na decorrência desse evangelho, na sequência desse evangelho, iremos perceber que é do mundo dos eleitos, dos escolhidos de Deus. Iremos realmente compreender em vários textos desse evangelho a doutrina da expiação limitada, por exemplo. Então, gostaríamos de falar um pouco sobre a expiação de Cristo ali na cruz, aquele que expiou os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queremos trazer algumas considerações acerca da expiação do Senhor Jesus Cristo e ponderar sobre isso. E a primeira coisa que queremos dizer, irmãos, nessa direção, é que a expiação de Cristo, aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que expiou o pecado realmente dos escolhidos de Deus, a expiação de Cristo, ela serviu para oferecer satisfação a Deus. Alguém pode, quem sabe, até perguntar, ou quem sabe não entender muito bem, por que Deus, ele enviou o seu próprio Filho para morrer numa cruz, para sofrer tanto, e finalmente chegar a uma cruz e ter uma morte tão horrenda.
porque Cristo veio exatamente para nos salvar, e assim sendo, cumprindo a sua missão, veio expiar os nossos pecados. E ao fazê-lo, ali, aquela expiação, ela serviu para oferecer satisfação a Deus, para satisfazer a parte ofendida. Tudo começa exatamente lá no Jardim do Éden, quando depois de Deus criar o homem e a mulher, Deus estabelece, versículo 17 do livro de Gênesis, capítulo 2, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus estabeleceu que o homem não podia realmente tomar e comer do fruto daquela árvore. E Deus estabeleceu também uma sentença. Se alguém transgredisse o que Deus estabeleceu ali, a sentença seria a morte. Está estabelecido realmente por Deus. Mas nós sabemos que o homem desobedeceu a Deus. O homem foi e tomou aquele fruto e comeu dele, o homem e a mulher. Então, a partir disso, a sentença recaiu sobre o homem e a mulher. A partir disso, as consequências do pecado vieram diretamente e atingiram a vida do homem e da mulher. Então, o homem e a mulher agora passam a necessitar de expiação para os seus pecados. E a expiação de Cristo, ela primeiramente, ao expiar os nossos pecados, Cristo ao expiar nossos pecados, na sua expiação, primeiramente, ele oferece satisfação a Deus. A expiação que Cristo fez ali na cruz, irmãos, ela primeiramente satisfaz a parte ofendida, que foi o próprio Deus. Satisfaz a justiça de Deus, a sua retidão, a sua santidade. Foram aviltada pelo nosso pecado, pelo pecado humano. Então, na verdade, é necessário haver satisfação. E Cristo assim o faz a partir de sua expiação. Podemos dizer, então, de forma muito clara, que a expiação de Cristo ali na cruz teve dois propósitos específicos. O propósito primário foi reconciliar Deus com o pecador. E o propósito secundário ali, irmãos, foi reconciliar o homem com Deus. Nós podemos ver isso de forma muito clara na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, eu quero ler os versos 18 e 19. 2 Coríntios, capítulo 5, e depois irei ler Romanos 5, 10 e 11. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19, dizem assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Esse texto nos diz claramente que Deus estava em Cristo, quando Cristo estava ali na cruz, quando Cristo estava, então, expiando ali na cruz os nossos pecados, Deus estava em Cristo exatamente ali reconciliando consigo o mundo. Então, primeiramente, Deus, a parte ofendida, Ele, pelo seu amor e pela sua graça, Ele se reconciliou conosco através do sacrifício de Cristo. E depois, claro, nos reconciliou com Ele. Mas Deus se reconciliou conosco a partir da expiação de Cristo, exatamente porque a expiação de Cristo serviu para oferecer satisfação a Deus. Romanos 5, 10 e 11 nos mostra o outro lado dessa mesma moeda. Romanos capítulo 5, versos 10 e 11. Nos mostra o outro lado dessa mesma moeda. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Verso 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, meus irmãos,
A obra expiatória do Senhor Jesus Cristo, ela satisfez a justiça de Deus. E, portanto, agora Deus, o Pai, se reconciliou com o homem pecador, com aqueles seus escolhidos, mas ainda então pecadores. E também os reconciliou consigo mesmo. É como se fossem dois lados da mesma moeda, de uma mesma realidade. Nós sabemos, irmãos, que a Bíblia nos fala de forma muito clara que os nossos pecados nos afastaram de Deus e que, para serem expiados, essa expiação, ela exigiria a propiciação para apaziguar a ira justa do Deus Santo. Propiciar significa literalmente aplacar a ira. O sacrifício seria prestado em favor do povo para apaziguar a ira de Deus, pois repararia a honra ou a majestade ofendida do Deus infinito. A ira de Deus exatamente por conta do nosso pecado ou do pecado no coração humano. Mateus 3, versículo 7 nos diz: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Romanos 1,18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a sorte de pecado. E ainda aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 36, diz: sobre os que não creem em Cristo permanece a ira de Deus. Exatamente, irmãos, para aplacar a ira de Deus por conta dos nossos pecados, para satisfazer a justiça de Deus, a sua retidão, a sua santidade. Foi que Cristo morreu ali na cruz para expiar os nossos pecados, porque a expiação de Cristo, a expiação feita pelo Senhor Jesus Cristo, ela serviu para oferecer satisfação a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus, o Pai, agora olha para nós e já nos tem como justos, pessoas justificadas diante dele mesmo. Tão somente pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A ira de Deus, o Pai, já não recai sobre nós, já não recai sobre a sua igreja, já não recai sobre o seu povo. Já não estamos mais debaixo, irmãos, da ira vindoura de Deus. Já não seremos julgados juntamente com o mundo no dia do Senhor. Tudo isso por conta da expiação do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso por conta do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Mas, em segundo lugar, irmãos, podemos também dizer, a partir dessa afirmação de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para que Cristo tirasse o pecado do mundo, ele teve que expiar a nossa culpa, expiar os nossos pecados. Podemos dizer ainda, falando sobre essa expiação de Cristo, podemos ainda afirmar que a expiação feita por Cristo foi uma expiação vicária. Ou seja, ele expiou os nossos pecados, ele expiou a culpa dos nossos pecados, ele morreu e teve que morrer ali na cruz, exatamente para que isso pudesse ser uma realidade em nossas vidas. E ele morreu ali na cruz em nosso lugar. Então foi uma expiação realmente vicária. A palavra vicária deriva da palavra vigário. E a palavra vigário significa aquele que substitui outro. Quando o homem se afasta de Deus, ele se torna um transgressor. E como tal, ele deve satisfação a Deus. Ele precisaria fazer aquilo que seria chamado de expiação pessoal, o homem, nós, seres humanos. Depois do pecado, o homem, então, se afastou de Deus e precisaria expiar a sua própria culpa, expiar seus próprios pecados. Seria, então, aquilo que é chamado de expiação pessoal. Na expiação pessoal, o próprio pecador expiaria a sua culpa e, como não teria condições próprias para isso, sofreria as penalidades da lei por toda a eternidade. Jamais seria salvo, jamais conseguiria expiar sua culpa, jamais conseguiria expiar seus pecados, jamais iria gozar da vida eterna. Mas Cristo tomou o nosso lugar. Mas Cristo realmente foi até a cruz por nós. Mas Cristo, exatamente na sua obra redentora, ele expia
os nossos pecados, e essa expiação foi uma expiação, portanto, vicária. Cristo não estava ali na cruz para expiar os seus próprios pecados, porque ele não teve pecado e nunca pecou. Cristo foi ali na cruz para expiar os nossos pecados. Foi em nosso lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se colocou ali à disposição do Pai, para cumprir realmente o que o Pai havia estabelecido antes da fundação do mundo. Cristo, então, se coloca em nosso lugar. E Cristo chega ali na cruz para expiar os nossos pecados, mas que estavam sobre ele. Louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Louvado seja o nome do nosso Redentor por isso. Isso está, meus amados irmãos, ilustrado na Bíblia, no Antigo Testamento, através do sistema de sacrifício, ou do sistema sacrificial em todo o Antigo Testamento, que apontava exatamente para a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos fala, por exemplo, meus amados irmãos, no livro de Levítico, capítulo 16, sobre o dia do perdão, o Yom Kippur. E naquele dia, 2 bodes, dentre outros animais, deveriam realmente simbolizar a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Por um lado, o bode emissário. Por outro lado, o bode expiatório. E então o sumo sacerdote, intercedendo a Deus pelos pecados do povo, de todo o povo, pegava um desses bodes e colocava as mãos sobre a cabeça daquele bode e confessava diante de Deus os pecados dele e de todo o povo, do próprio sumo sacerdote e de todo o povo. Era como que naquela oração os pecados de todo mundo estavam sendo transmitidos para aquele animal. E depois o animal era levado, um deles, para o deserto, mostrando que Deus perdoou o pecado do povo e que Deus jamais iria se lembrar daqueles pecados. O outro animal, o outro bode, então era sacrificado. E assim o pecado de todo o povo de Deus era expiado. O povo era perdoado. Tudo aquilo representava, apontava e simbolizava a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Aquele animal, portanto, meus amados irmãos, ele substituía exatamente todo o povo. Aquele animal era sacrificado em lugar de todo o povo. Aquele animal, então, carregava a culpa de todo o povo sobre ele, isso simbolicamente. Assim, meus amados irmãos, Cristo também fez por nós ali na cruz. Cristo levou sobre ele os nossos pecados. Cristo levou sobre ele as nossas dores. Cristo levou sobre ele as nossas enfermidades, como diz o profeta Isaías, no capítulo 53, como nós bem conhecemos. E eu quero ler apenas um trecho desse capítulo 53 do livro do profeta Isaías, versículos 4 a 6, que dizem assim: o profeta falando sobre Jesus, o Redentor, o servo sofredor, ele diz, falando sobre Cristo no seu estado de humilhação, ele diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então não eram deles, não eram dele, eram nossas essas dores, essas enfermidades, esses pecados. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O verso 6 nos diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A expiação foi vicária, foi substitutiva. A morte de Cristo ali na cruz para expiar os nossos pecados foi uma morte substitutiva. Ele morreu, de fato, em nosso lugar. Ele morreu porque sobre ele estavam os nossos pecados. O apóstolo Paulo deixa claro isso também quando escreve na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, que nós já lemos aqui, esse capítulo, uma parte desse capítulo. Ele deixa claro ali que os nossos pecados foram imputados a Cristo. E a justiça de Cristo imputada em nós. Quando ele diz que nossos pecados foram imputados em Cristo, isso não quer dizer que Cristo pecou.
E também não quer dizer que literalmente os nossos pecados passaram agora a fazer parte de Cristo. Não. Mas a culpa dos nossos pecados foram imputadas em Cristo. As consequências dos nossos pecados, Cristo estava ali na cruz pagando pelos nossos pecados. Pagando, em outras palavras, por algo que Ele não fez, por algo que Ele não realizou. Ele estava pagando pelas transgressões pelas nossas transgressões, algo que Ele nunca fez, transgredir a lei do Pai. Mas é importante lembrar, irmãos, que a relação de Cristo com a lei era uma relação tríplice, uma relação natural com a lei do Pai, com a lei de Deus. Ele agora se tornou o homem, ser humano. Há uma relação natural ali com a lei de Deus, mas há uma relação também federal, porque Ele está ali exatamente como o nosso Redentor. Ele está ali como o nosso representante diante de Deus. Ele está exatamente nos representando. É o cabeça federal do pacto, está nos representando diante de Deus. E lá na cruz, Ele nos representava também. E há uma relação também penal de Cristo com a lei, porque agora Ele deve trazer sobre Ele, sobre sua obra aqui na terra, Ele deve trazer sobre Ele todas as penalidades do pecado, por conta dessa relação tríplice dele com a lei. E exatamente, irmãos, no exercício dessa sua grande missão, Jesus expia os nossos pecados ali na cruz e se coloca ali em nosso lugar, o que nos leva a dizer de forma muito clara que a sua expiação foi uma expiação vicária. É por isso que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado não era dele, o pecado era nosso. Nós é que deveríamos realmente expiar os nossos próprios pecados, mas não tínhamos condições nenhuma disso. Então Ele se colocou em nosso lugar e expiou os pecados que não eram deles, mas que estavam sobre eles, para que assim pudéssemos ser salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Disso, ou a partir disso, irmãos, nós podemos ver que tão somente Cristo assim o fez, pela graça de Deus, tão somente então alcançamos salvação em Cristo, tão somente pela graça de Deus, como diz e afirma o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Isso nos leva e nos remete exatamente a um dos solas da reforma protestante do século XVI. Sola gratia, somente a graça, que é o ensinamento de que a salvação vem por graça divina, ou favor imerecido apenas, e não como algo merecido pelo pecador. Isso significa que a salvação é um dom imerecido dado por Deus por causa do sacrifício de Cristo. Ele se colocou em nosso lugar. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se colocou em nosso lugar para expiar os nossos pecados. Foi, com certeza, uma expiação vicária. Talvez um texto bíblico que ilustre muito bem isso, já no Novo Testamento, seja encontrado na carta do apóstolo Paulo ao seu amigo Filemão. O que se trata ali naquela carta é que Onésimo, o escravo de Filemão, ele subtraiu, roubou algo de seu senhor e fugiu para Roma. Onésimo era escravo de Filemão, mas incorreu nesse erro, que seria um erro crasso, que possivelmente custaria a sua própria vida. Onésimo, ele poderia ter sido crucificado por seus crimes, mas pela providência de Deus, encontrou Paulo, o apóstolo, ouviu o evangelho e se converteu, e Deus o converteu. Então Paulo escreve a epístola a Filemão para encorajar
o seu amigo a perdoar Onésimo e recebê-lo de volta em sua casa. E ele diz assim, o apóstolo Paulo: recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Ou seja, Paulo estava disposto a pagar a conta de Onésimo. E Filemão, assim, o faria se reconciliando com aquele seu escravo. Isso ilustra, irmãos, Paulo se colocando no lugar do outro, para exatamente pagar pelo erro do outro. Isso traz uma certa ilustração do que Cristo fez por nós ali na cruz. A sua expiação, de fato, foi vicária. Ele se colocou em nosso lugar. O apóstolo Paulo, como que está se colocando no lugar do outro, e dizendo: eu assumo tudo, Filemão, eu assumo tudo, que você cobre de mim, tudo aquilo que ele te deve. Mesmo assim, Cristo fez conosco, irmãos, quando lá na cruz estava vertendo o seu sangue carmesim, expiando os nossos pecados, para que nós gozássemos de comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas podemos ainda dizer, irmãos, em terceiro e último lugar, que quando João Batista afirma categoricamente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e um dos aspectos da obra redentora de Cristo ali na cruz foi a expiação, o ponto central. E falando acerca da expiação de Cristo, podemos ainda dizer que a expiação feita por Cristo incluiu sua obediência ao Pai e à lei do Pai. A obediência tanto ativa como passiva, e nós precisamos compreender isso. A expiação de Cristo ali na cruz requereu sua obediência. Requereu que Cristo fosse obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz, como nos diz a palavra de Deus. A obediência ativa de Cristo, irmãos, consiste em tudo que ele fez para observar a lei em favor dos pecadores, como condição para se obter a vida eterna. Então, o que realmente ele fez, tudo que Cristo fez para observar a lei, para obedecer a lei, e isso em favor dos pecadores, em nosso favor, como condição para se obter a vida eterna. Nós sabemos que isso está relacionado ao pacto de obras. Quando Deus cria o homem, quando Deus criou o homem, a relação de Deus com o homem ali, sua criatura, era uma relação pactual. E o homem, naquela relação com Deus, uma relação pactual, o homem deveria obedecer a tudo que Deus estabelecesse. E ele deveria fazer isso por si mesmo. E ele, Adão, claro, que nos representava também naquele pacto. No pacto de obras, Adão nos representava. E ele tinha por grande responsabilidade prestar obediência ao seu Criador, prestar obediência a Deus. Mas nós sabemos, irmãos, que Adão ele não conseguiu alcançar esse alvo, não conseguiu alcançar esse objetivo, não conseguiu obedecer a Deus em todas as coisas. Pelo contrário, ele transgrediu a lei de Deus, como já temos dito. E então, as consequências, as penalidades da lei que Deus havia estabelecido: se alguém comer do fruto daquela árvore, certamente morrerá. Então, aquela penalidade o alcançou, as consequências do seu pecado o alcançou. Adão, então, morreu. As consequências vieram, e todos nós juntamente com ele. Mas, irmãos, enquanto Adão não conseguiu manter uma linha de obediência a Deus, Jesus Cristo, que a Bíblia nos diz que ele é o segundo Adão,
onde a Bíblia diz que Cristo nos representa diante do pacto da graça. Cristo, sim, esse obedeceu a lei em todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor por isso, irmãos, por essa obediência ativa de Cristo. Ele cumpriu, na sua obediência ativa, Cristo cumpre toda a lei. Ele obedece a cada ponto da lei. Ele é fiel em obedecer toda a lei. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E por conseguinte, meus amados irmãos, Cristo exatamente obtém a vida eterna para nós, aqueles a quem Ele representa nesse pacto, aquele a quem Ele representa nessa relação pactual com o Pai. Ele é o nosso mediador entre nós e Deus. Ele é obediente em todas as coisas, Ele obedece toda a lei e, portanto, Ele, desta forma, obtém a vida eterna e nos concede essa vida eterna gratuitamente. Louvado seja o nome do Senhor. Isso faz parte exatamente da obediência ativa do Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, a obediência ativa de Cristo e sua obediência passiva é como se fosse também dois lados de uma mesma moeda. Tudo faz parte de uma mesma realidade. Tudo está conectado de tal forma que não pode se desconectar. A sua obediência ativa não pode se desconectar da sua obediência passiva. Tudo faz parte da mesma realidade, da obra redentora de Cristo, que está na cruz expiando os nossos pecados. Se na sua obediência ativa Ele obedece e cumpre toda a lei, e com isso conquista a vida eterna para nós. Na sua obediência passiva, irmãos, que consiste em tudo aquilo que Ele sofreu para pagar a penalidade do pecado. Na sua obediência passiva, irmãos, Cristo quita a nossa dívida com o Pai. Aquela dívida que jamais poderíamos pagar, porque jamais o homem poderia expiar seus próprios pecados. Aquela dívida que nós tínhamos com Deus, que jamais teríamos condições de quitá-la, Jesus Cristo pagou por nós. Ele quitou essa dívida em nosso lugar. Como? Se submetendo obedientemente a todas as penalidades da lei. Penalidades que recairia sobre nós, mas que Ele assume o nosso lugar. E então se submete a todas as penalidades da lei. Tudo aquilo que Cristo sofreu, irmãos, a partir de sua encarnação. Tudo aquilo que Ele sofreu nesse mundo por estar assumindo o nosso lugar, por realmente vir para expiar os nossos pecados. Todos os sofrimentos que constam na lei de Deus, todas as maldições que constam na lei de Deus. Cristo, tudo recaiu sobre Cristo e Ele se submeteu a tudo aquilo, a todas as penalidades, todos os seus sofrimentos e, por fim, a sua morte, uma morte de cruz, uma morte horrenda. A pena de morte que era aplicada nos marginais mais horrendos daquela época. Cristo sofreu tudo isso, obedientemente se sujeitou a tudo isso, para que assim Ele pagasse toda a nossa dívida. Louvado seja o nome do Senhor. Isso diz respeito à sua obediência passiva. Resumidamente falando, por sua obediência ativa, mereceu a vida eterna para o pecador. Por sua obediência passiva, quitou toda a nossa dívida. Desviou a ira do Pai, que recairia sobre nós. Já não seremos julgados quando Ele mesmo, Cristo, voltar para julgar o mundo. Já não mais seremos julgados, irmãos, pelo contrário, nós iremos julgar o mundo juntamente com Cristo. E isso, irmãos, porque na sua expiação, na expiação de Cristo, aquela expiação exigiu dele tal obediência. Obediência ativa, obediência
passiva. Louvado seja o nome do Senhor, que Cristo não recuou diante de tanta dor, de tanto sofrimento, diante daquilo que muito custaria para ele, irmãos, que era exatamente sofrer o abandono do Pai. Cristo não recuou. Ele até mesmo orou, mas a sua oração não ali consistiu apenas de uma parte. Quando ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Graças a Deus que ele não parou por aí na sua oração, ali no Getsêmani. Na sua oração ali no Getsêmani, ele continua e diz: mas não seja feita a minha, e sim a tua vontade. A vontade do Pai era exatamente salvar os seus eleitos, salvar o seu povo escolhido, salvar aqueles a quem ele mesmo, o Pai, escolhera antes da fundação do mundo, salvar através do seu Filho, Jesus Cristo, através do seu sofrimento, através da sua morte, através do seu sacrifício vicário, porque de fato o Filho de Deus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo não recuou, irmãos. Ele obedeceu ativamente e passivamente, e aqui estamos nós bendizendo o seu nome. E aqui estamos nós, irmãos, com a nossa salvação já certa em Cristo Jesus. Porque aqueles que estão na mão do Pai, das mãos do Pai, ninguém pode arrebatar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está falando sobre muitos aspectos acerca da vida e da obra redentora de Cristo. E um dos aspectos centrais é a obra da expiação. Essa expiação que foi realmente realizada por Cristo ali na cruz, que serviu para oferecer satisfação a Deus, que foi em si mesma uma expiação vicária e que também exigiu dele tal obediência ativa e passiva. Esse realmente é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Esse, de fato, cumpriu a missão que ele aqui veio realizar, enviado da parte do Pai. Ele expiou, sim, todos os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Tal qual o Cordeiro ali na Páscoa, ainda ali, realmente no Egito, tal qual aquele Cordeiro era imolado, sacrificado, a carne servia de alimento, o sangue aspergido, para que a ira de Deus não recaísse sobre as famílias do povo de Deus ali, assim também o Cordeiro de Deus, que é Cristo. Ele nos alimenta e ele já expiou os nossos pecados. A Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Aqueles que já receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador, já desfrutam desse perdão. Já não carregam consigo o sentimento de culpa e nem a culpa em si dos seus pecados, porque Cristo já expiou cada um deles ali na cruz, já cumpriu a sua missão e ao terceiro dia ressuscitou. Ele está vivo e ele reina para todo sempre e ele voltará para levar o seu povo. É bom lembrarmos, quando falamos sobre tudo isso, irmãos, e reiteradamente temos dito aqui, de que quando Cristo voltar, ele não voltará para salvar o mundo. Para salvar o mundo ele já veio. Ele não voltará para salvar o mundo, porque quando ele voltar, o mundo dos escolhidos, dos eleitos, já estarão salvos. Quando Cristo voltar, não vai ter mais oportunidade para ninguém. Quando Cristo voltar, não vai ter uma segunda chance, queridos. Quando Cristo voltar, todos aqueles que foram escolhidos pelo Pai antes da fundação do mundo, que já se renderam a Cristo, todos esses já estarão salvos. Quando Cristo voltar, diz a Bíblia, ele voltará para julgar o mundo, querido. Quando Cristo voltar, ele não vai voltar para ser julgado pelo mundo. Ele não vai voltar para ser mais uma vez julgado pelos romanos. Ele não vai voltar para ser mais uma vez julgado e crucificado pelos judeus. Pelo contrário, ele vai voltar como juiz, voltará como rei, juiz, e vem julgar o mundo. E a ira de Deus
o Pai. E a ira de Jesus, o Filho, Deus, o Filho que é Jesus, recairá sobre aqueles que ouviram a sua palavra, ouviram o seu evangelho, mas não se renderam aos seus pés. Ele voltará não para salvar, queridos, como ele vai salvar os que já estão salvos. Seria redundância. Ele vem para julgar o mundo. E nós, queridos, naquele dia, iremos receber galardões celestiais. Naquele dia, o mundo inteiro vai olhar para a igreja de Deus e enxergar nela exatamente a verdadeira noiva do Cordeiro. A igreja de Deus, que é perseguida, desde o seu início tem sido perseguida ferrenhamente pelo mundo. Naquele momento, a igreja de Deus também vai julgar o mundo com Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E tudo isso assim será, irmãos, porque Cristo já expiou ali na cruz os nossos pecados. Tudo isso será assim, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já cumpriu a sua missão, já expiou os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Cristo voltar, não seremos mais cobrados pelos nossos pecados, porque essa conta já está paga, já está quitada por Cristo Jesus, pela sua obra redentora, pelo seu sacrifício na cruz, pela sua expiação vicária. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A conta que tínhamos com Deus, dizendo de outra forma, Deus cobrou do Senhor Jesus Cristo. Porque na nossa relação com Deus, que é uma relação pactual, nós temos Cristo como nosso mediador. Então Deus não cobrou diretamente de nós, Ele cobrou de Cristo que nos representa. E Cristo pagou lá na cruz, louvado seja o nome do Senhor. E lá na cruz Ele mesmo disse, tetelestai, está consumado, está pago, está quitado, louvado seja o nome do Senhor. O Cordeiro de Deus, irmãos, de fato já tirou o pecado do mundo. Diante de tudo isso, irmãos, nós gostaríamos de fazer algumas considerações para a nossa vida pessoal e espiritual. Quando nós entendemos a complexidade de tudo isso, irmãos, quando nós entendemos pelo menos um pouco da complexidade de tudo isso, alguém pode perguntar, mas por que Deus, o Pai, envia o Filho para se encarnar, para se tornar homem, para vir aqui à terra, para viver entre os pecadores, para sofrer todas as penalidades da lei, e por fim para ser crucificado e morrer de forma tão humilhante? Quando nós vamos à palavra de Deus e ponderamos sobre essas coisas, e entendemos o mistério de Cristo, entendemos a sua obra redentora como Cordeiro de Deus, os nossos olhos começam a se abrirem. Começamos a entender um pouco essa complexidade dessa obra redentora de Cristo. E isso, irmãos, deve nos levar, primeiramente, a lutarmos, a batalharmos, a nos esforçarmos para termos uma vida de consagração a Deus. Ele já pagou o preço, Cristo foi quem pagou o preço. Ele já expiou os nossos pecados, Ele já verteu o seu sangue. E antes disso, Ele, na sua oração sacerdotal, já intercedeu por nós pela igreja, dizendo assim, clamando assim ao Pai, Pai, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Pai, santifica o Teu povo, santifica a Tua igreja, santifica o povo que Tu me deste, santifica o povo que Tu escolheste e me deste, ó Pai. Santifica, porque por esse povo eu estou sendo crucificado, por esse povo eu estou sendo sacrificado, por esse povo o meu sangue será derramado, por esse povo farei expiação pelos seus pecados, para que eles possam viver uma vida de santificação diante do Senhor. Então, irmãos, se nós entendemos a obra de Cristo redentora, nós devemos e temos a convicção que já somos salvos em Cristo, somos novas criaturas, devemos nos esforçar para vivermos uma vida de consagração a Deus.
A igreja de Deus precisa voltar a esse primeiro amor. Viver uma vida de santificação, de consagração, é coisa de crente, irmãos. Você não deve levar em consideração o que o mundo fala acerca disso. Se alguém zomba de você no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, em qualquer lugar, se alguém zomba de você porque você procura viver uma vida de consagração a Deus, porque da sua boca não saem certas palavras ou certo palavreado que fere a santidade de Deus, certas gírias que ferem a santidade de Deus, se da sua boca não sai isso, você não deve levar em consideração se alguém está zombando de você por isso. Você não deve levar em consideração se alguém zomba de você porque suas vestes é diferente dos demais lá no trabalho, na universidade, na escola, na vizinhança, onde quer que você esteja. Você não deve levar isso em consideração porque você sabe em quem você tem crido. Você crê no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos chama a uma vida de santidade e de santificação. Você sabe que você não deve imitar as coisas desse mundo. Porque quem vive a imitar as coisas desse mundo está demonstrando que ama esse mundo. E a Bíblia nos diz que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então você não deve se sentir aí, quem sabe, constrangido. Porque se lá onde você está em contato com as pessoas, interage com as pessoas, elas te olham diferente por essas coisas. Pela tua conduta, pelo teu modo de ser, pela tua forma de se vestir, pelo teu palavreado. Se as pessoas estão olhando para você e te zombando por isso, louve a Deus. Você de fato está sendo sal da terra e luz do mundo. Você está fazendo a diferença onde Deus tem te colocado. Se até na tua própria casa você sofre essas coisas, você sofre até bullying, por manter realmente uma postura e um padrão cristão de vida, louve a Deus por isso. Dobre os seus joelhos por isso e clame pela sua família, para que Deus também salve o teu lar. Mas não abra mão dessa fé que Deus nos deu em Cristo Jesus. Não abra mão de levar uma vida de consagração e de santidade diante do Senhor. Se você não consome certas coisas que o mundo consome, mas que são coisas e práticas contrárias à palavra de Deus, e por isso e portanto você é zombado por isso, não leve isso em consideração, queridos. É que você é diferente de tudo e de todos, louvado seja o nome do Senhor. Se você não abraça as práticas imorais que estão na moda nos dias de hoje, e por isso você é ignorado, e por isso você é zombado, sofre zombaria, e por isso você é escarnecido, não leve isso em consideração. Pelo contrário, louve a Deus, porque você está cumprindo o que Deus quer da sua vida aqui na terra. Irmãos, quando nós entendemos, pelo menos um pouco, da complexidade dessa obra de Cristo ali na cruz, nos resta realmente vivermos, nos esforçarmos para vivermos uma vida de consagração a Deus e de santificação pessoal. No livro de Hebreus, o autor nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se você no seu trabalho, na sua profissão, você age dentro da honestidade, mesmo que muitas vezes você venha sofrer alguma perda por isso, mas você é transparente e é honesto, você não quer ganhar mais do que deve ganhar, você não usa de má fé com seus clientes, ou com quem quer que seja, com seu patrão, com quem quer que seja, e por isso tem alguém que trabalha com você e está zombando de você, não leve isso em consideração, queridos. Você está exatamente, mais uma vez repito, sendo o sal da terra e luz do mundo. Há uma recompensa para você. Há uma recompensa da parte de Deus. Há uma recompensa. A recompensa não é a salvação já nos foi dada. A recompensa são os galardões celestiais. Não abra mão disso. Então, irmãos, se conhecemos, se entendemos um pouco que seja da complexidade dessa realidade, da obra redentora de Cristo por nós devemos primar para vivermos
uma vida de consagração a Deus em todos os aspectos de nossa vida. Em segundo lugar, se entendemos isso, nós devemos primar para vivermos em comunhão com Deus constantemente. Ora, nós não tínhamos comunhão com Deus, com o Pai, foi por conta do sacrifício de Cristo, de sua expiação vicária, que nos aproximou de Deus, que Deus se reconciliou conosco e nos reconciliou com Ele em Cristo. Então, se isso aconteceu, se de fato você nasceu de novo, se de fato você é uma nova criatura, se de fato o Espírito Santo habita em você, então você já está em comunhão com Deus. Então, prime por essa comunhão com Deus. Prime por estar em comunhão com Deus constantemente. Como? Na prática. Levando uma vida regrada de oração e também de meditação, reflexão e estudo da palavra de Deus. Como é que você vai saber a vontade de Deus para a sua vida, que você que é uma nova criatura, se você não estuda a Bíblia, se você não conhece profundamente essa palavra, se você não faz isso e nem se interessa em fazer? Então aqui na igreja existe o culto de doutrina, então aqui na igreja existe a escola bíblica dominical, espaço para que a gente estude a palavra de Deus, mergulhe no estudo, no conhecimento aprofundado dessa palavra, para não estar escutando balela aí na internet e achando que é assim mesmo, mensagens distorcidas na internet e achando que é assim mesmo, ainda posta nos grupos. Para que você não viva como uma criança, um bebê espiritual, um recém-nascido, que só se alimenta do leite. Para que você não seja levado por todo tipo de vento de doutrina, levado de um lado a outro. Para que você cresça espiritualmente, para que você se aprofunde no conhecimento de Deus. Então venha à casa de Deus. Ah, pastor, estou lendo a Bíblia em casa, mas tem coisas que eu não entendo. É verdade, queridos. E não é só você, não. O apóstolo Pedro, homem inspirado por Deus, escritor bíblico, ele disse, o apóstolo Paulo escreve certas coisas difíceis de se entender. Ele mesmo disse isso. Quem sou eu e quem é você para não reconhecer que nós precisamos da graça de Deus para poder entender a sua palavra, mas para isso devemos estudá-la. Irmãos, via de regra, para o restante de nossas vidas, nós devemos estar continuamente estudando a palavra de Deus. Porque nós não iremos aprender tudo que essa palavra nos ensina, mas devemos aprender o quanto pudermos aprender, até o tempo de Cristo voltar ou Ele nos levar. O que acontece, irmãos, aqui nos dias de hoje? A igreja do Senhor Jesus Cristo, parece que ela continua como precisando ainda de ser alfabetizada na palavra de Deus. Gente que dentro da igreja, não estou falando da nossa específica, em termos gerais, tem PhD nisso ou naquilo, pós-doutorado nisso ou daquilo outro, mas que quando parte para o conhecimento da palavra, é quase um analfabeto. É assim que nós dizemos que entendemos as nuances e a complexidade da obra redentora de Cristo. É essa a resposta que estamos dando, é essa a importância que estamos dando, irmãos. Na época do escritor aos Hebreus, o povo estava se afastando de Deus, da sua palavra, querendo voltar atrás para o judaísmo. E o escritor, dentro de suas exortações ali, no decorrer da carta, da epístola, ele diz, irmãos, guardemos firme a nossa confissão, porque quem fez a promessa é fiel. Se você de fato é crente, primeiramente, prime por uma vida de consagração a Deus, se esforce por isso, faça a sua parte, porque a parte de Deus ele já fez. E procure estar em comunhão com Deus, tendo uma vida de oração intensa,
e crescendo no conhecimento da palavra de Deus. E por fim, não despreze os cultos na casa do Senhor. Não despreze os cultos na casa do Senhor. A casa é do Senhor, portanto o Senhor está aqui na sua casa. Isso não quer dizer que Deus não está no nosso lar, Ele está no nosso lar. Ele está no nosso lar, e quando buscamos ali no nosso lar, Ele se manifesta a nós. Ele ali recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Ele ali nos instrui pelo seu Santo Espírito na sua palavra, quando lemos a Bíblia em casa, meditamos nela. Irmãos, mas isso não dispensa o nosso dever de estarmos na casa do Senhor. Ah, pastor, é que o senhor sabe. No dia de domingo, às vezes, acontecem certas coisas, certas visitas chegam, certos convites chegam exatamente para o dia de domingo, e o senhor sabe como é que é. Eu sei como é que é, meu filho, essa também é a minha luta, se você não sabe. Também passo por essas coisas. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, no livro também de Hebreus, nos diz, não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Preste bem atenção. Então o crente vai e deixa de vir pela primeira vez no domingo para a igreja. Daí ele vai enfraquecendo, não tem outra, irmãos. Aí daqui a pouco vem o outro domingo, parece que a luta aumentou mais ainda, meu Deus. Ah, Senhor, hoje também não vai dar para ir, meu Deus, misericórdia. Aí ele também não veio o segundo domingo, porque ele só vem no domingo, viu? Eu estou falando daquele crente, só vem no domingo. Daí então, como que ele vai se adaptando a isso, vai se acostumando? É a Bíblia quem diz, como é o costume de alguns. Alguém já disse, esse mau costume é antigo. Aí daqui a pouco ele está sem força, está mais fraco. E aí daqui a pouco ele não está perseverando. E se não brincar, irmãos, ele não volta nunca mais. Isso não estou nem falando sobre terça e quinta-feira à noite aqui. No dia das eleições aqui na igreja para presbítero e diácono, no quórum tinha 124 pessoas. Eu olhei assim e pensei assim, se eu pudesse tomar uma decisão aqui, eu iria adiar a eleição e ministrar um estudo de classe única. Nunca vi tanta gente no domingo de manhã na igreja. Bom, nas terças e nas quintas-feiras que precederam o domingo da eleição, tinha mais gente do que os outros dias. Aí vocês fazem a relação que vocês quiserem fazer aí. Mas isso prova, irmãos, que quando a gente quer, a gente vem. Quando a gente quer, a gente prioriza. Quando a gente quer, nada vai nos impedir. Se eu entendo pelo menos um pouco da complexidade da obra redentora de Cristo, revelada na palavra de Deus, então eu devo me esforçar para estar na casa do Senhor, irmãos. Porque é na casa do Senhor que eu cresço em comunhão com Ele, ouvindo a sua voz através da sua palavra e compreendendo certas coisas da Bíblia que em casa sozinho eu não compreendo. Crescendo dessa comunhão com Deus a partir do conhecimento da palavra e em comunhão com meus irmãos que estarão comigo um dia lá no céu, todos juntos. Lá no céu você não vai poder fazer careta para o seu irmão, querido. Não acredito, meu Deus, que esse irmão veio também. Meu Deus, eu não acredito que essa irmã também está aqui. Tenha cuidado, senão você é quem vai faltar lá. Se eu creio nesse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e conheço
pela Bíblia, pela revelação bíblica, essa obra redentora que Ele fez em nosso lugar e para nós, o seu povo, então eu devo me consagrar mais. Eu devo manter a minha comunhão com Deus. Eu devo estar na casa do Senhor. Não por minhas próprias forças, nem pelo meu próprio esforço, nem pela minha autossuficiência, mas tão somente pela minha dependência à graça de Deus. Tão somente por depender da graça de Deus. Senhor, dá-me força para ir hoje para a igreja. Ah, Senhor, Tu sabe que hoje eu estou pior do que os outros dias. Senhor, hoje eu estou acabado. Sem forças físicas, ó Deus, sem forças emocionais até, Senhor. Pai, até espiritualmente estou me sentindo fraco, ó Deus, mas dá-me força, Senhor, que eu quero ir. E vem. E Deus aqui fala diretamente ao teu coração. Você sai daqui mais fortalecido pela graça de Deus. Mais robustecido pela palavra de Deus. Você sai daqui renovado pela presença e pela graça de Deus. Senhor, Tu sabes que eu não gosto de frequentar certas reuniões da igreja. Porque naquelas reuniões, Senhor, só Tu sabes o que acontece quando irmão A e irmã B estão ali. Senhor, Tu sabes, estou sendo sincero, Senhor, que eu às vezes não consigo nem olhar para a cara dele ou dela, Senhor. E se você ainda for mais além disso, Senhor, Tu sabes, ó Deus, que aquele ou aquela é um espinho na minha carne. O Senhor vai te dizer, a minha graça te basta, meu servo. A minha graça te basta, minha serva. Vai e faz a minha obra. Obedece a minha palavra. Seja verdadeiramente servo e serva. Isso quer dizer, irmãos, que nós não temos desculpas diante do Senhor. Nós não temos desculpas diante de Deus. Ah, Senhor, eu não aguento mais aquele pastor. Porque os pastores também erram, irmãos. Os pastores também falham. Nos relacionamentos interpessoais também erram, também falham. Também esquecem de alguma coisa que deveria ter feito. Ah, Senhor, eu não estou aguentando mais. O Senhor diz, a minha graça te basta, meu filho. Vá para a igreja que é o teu lugar, porque você é meu. Não queira olhar para trás por conta disso. Não queira abandonar a minha igreja por conta disso. O pastor da igreja é o Senhor, que é o supremo pastor dela. Se apegue com Ele. E as demais coisas, com certeza, Ele te acrescentará. Ah, irmãos, João Batista, quando viu a Cristo, com certeza foi em alto e bom som que ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo já expiou os nossos pecados lá na cruz, irmãos. Portanto, Ele já nos deu a salvação, a vida eterna. E Ele não voltará atrás. Ninguém roubará isso da gente. Ninguém roubará a salvação que Cristo já nos deu. Tenha essa convicção no seu coração. E se você não tem essa convicção de salvação em Cristo, de vida eterna, ainda hoje, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Ainda hoje, receba a Cristo como seu Senhor e Salvador. Para que essa convicção, que nos é dada pela ação do Espírito Santo que habita em nós, também esteja no teu coração. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.